Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel passando por aqui. Meus irmãos amados, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família e a todos que estão debaixo da sua responsabilidade. Você que é pastor, meu abraço aí a todos vocês, tá? E aos novos inscritos também, pessoal que está chegando agora, ingressando aí no nosso canal. Fico muito feliz aí com a vinda de vocês aqui também ao nosso canal, tá bom? Meus amados irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre esse tema que aí está, que é um tema bem espinhoso para se falar, bem ali, que tem suas milindres, que tem suas raízes bem fincada, bem milindrosa mesmo aí, o que nós vamos tratar aqui hoje com vocês, nessa live da segunda-feira, tá? E agradeço muito a Deus por todos vocês estarem aí junto com a gente. Mas, meus amados e queridos irmãos, nós vamos dar um pouco de continuidade ao assunto que falamos um pouco ontem sobre ele aqui, que é justamente esse assunto aí da questão da Igreja Católica. E hoje nós vamos falar um pouco mais aí avante sobre isso, porque está se dando essa questão de uma preocupação, principalmente aqui do meu lado e do lado de alguns estudiosos. Não que eu seja estudioso, tá? É porque eu leio quem estuda, então fica mais fácil, né? Há uma grande preocupação com um movimento que se instalou dentro das igrejas evangélicas, e como se isso fosse uma coisa normal, está sendo absolvido pelas igrejas, e eles não estão vendo o tamanho do mal que estão trazendo para dentro deles, irmãos, tá? E uma das coisas que ajudou muito isso que eu vou falar aqui com vocês é a questão da igreja se envolver tanto com a política do jeito que ela está envolvida. Gente, nunca se fez tão necessário o que eu vou lhe falar aqui agora. Mas antes disso, veja, há uma necessidade de você conhecer. Nesse livro aqui, O Guia Seguro para o Céu, no capítulo 5 de Mateus, eu falo sobre o cristão e a política aqui também, tá? Tem um trecho aqui dentro que eu falo se o cristão deveria ser de esquerda, de direita, de centro, o que é que ele deveria de ser, tá? Se ele for só cristão, se a igreja for apenas igreja, tanto a direita quanto a esquerda vai odiá-la. Tem para onde correr não, gente. Já vamos começar daqui, tá? Apresentando esses livros aqui, ó. Se a igreja for isso aqui que está aqui, ó, Mateus capítulo 5 e 6, o 7, estamos terminando ele, mas a gente já está aqui à venda com Guia Seguro para o Céu, então se você puder adquirir, adquire esse kit que eu vou te mostrar aqui, ó. Esses dois, mais as 7 igrejas da Ásia Menor. Irmãos, quer conhecer mesmo o que a igreja fez concernente à política no primeiro século? Cara, esse livro aqui, ele é revelador demais sobre tudo que nós estamos passando hoje, com questão política, com tudo isso. A igreja primitiva também enfrentou isso, e nós contamos aqui, a partir das 7 igrejas da Ásia Menor. Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Adquire esses livros aqui que eu estou te falando, que vai ser uma bomba para você aí. E o livro da Débora, que é a minha filha, Satanismo Global, olha só. É o ocultismo como a nova religião global. Gente, nesse livro aqui, a Débora traça, ela é formada em filosofia, ela vem traçando uma ideia filosófica de Satanás, não com adoração a bode, pentagrama, nada disso, pentagrama, nada disso aqui. O que ela vem traçando aqui é uma corrente filosófica, como a corrente filosófica de Babel. Até a presente data ela vem se infiltrando dentro do coração do homem, fazendo o homem virar um ocultista de mão cheia, desde ciência, Estado, tudo isso. Então,
Esse livro é um livraço, você tem que adquirir ele aí, tá? E na compra desses 4 aqui, ó, se você comprar os 4, eu te dou de presente o juízo final, tá bom? Compra os 4 e eu te dou o juízo final de presente, tá bom? Então vai ser um livro muito bacana aí, vai ser um kit muito bacana para você. E você que é jovem ou tem jovem na sua casa e você quer aí fazer um trabalho firme com os jovens, olha só. Ovelha entre lobos, como a juventude cristã deve ser luz no mundo de trevas. Esse livro é muito legal, é uma parte dele, ele é um compilado de um monte de outros livros nossos, tá? Então é um tiro aqui, muito bom esse livro, tá? Lobo entre ovelhas, para jovem. Para o jovem que está namorando, ó, abrindo o jogo sobre namoro, 15 características que você deve saber do seu namorado ou namorada, para saber se ele ou ela será um bom cônjuge. Você deve buscar essas características aqui nele ou nela, para saber se vai dar certo o seu casamento. Senão você vai ter problemas seríssimos lá, tá? Deixa-me ver aqui mais, ok? Tem também aqui, ó, Identidade Cristã. Nesse livro de Identidade Cristã nós falamos sobre pornografia, paz, escola, amizade, namoro, drogas, homossexualidade, gravidez precoce, álcool, sexualidade e outros temas. É um livro muito legal, esse livro aqui, tá? E tem também Jovens a Moldar o Caráter de Cristo, essa é uma lição de escola bíblica dominical que eu escrevi, mas que também vai te servir muito aí, você que é jovem. E se você quiser comprar os 2 kits, eu te mando aí um presentaço no meio deles aí, tá? Então vamos lá, gente. Vamos estudar um pouco, vamos falar um pouco com vocês justamente sobre umas questões que estão sendo bem preocupantes para a igreja hoje em dia. Estamos em um país, em um mundo polarizado. Nunca tivemos um mundo tão polarizado politicamente como temos agora. Então perceba bem uma coisa. De uma hora para outra, o mundo se dividiu em 2 polos. E a cantiga aqui no Brasil é sempre dizer aquela musiquinha de conservadores e esquerda, direita, esquerda e assim por diante, tá? O que me chamou a atenção, gente, é que de uma hora para outra, o que separava os cristãos antigos, até a década ali de 90, vou ser muito sincero, até o começo de 2000, por ali assim, o que separava os crentes era a visão bíblica das coisas. Os crentes não se separavam basicamente, o que separava eles era, o que unia era a cruz de Cristo e as doutrinas cristãs. Então, o que nos separava era o que nós tínhamos de ideia do que era ser um crente. Se a outra pessoa não tinha essa ideia, ela estava separada da comunidade dos santos. Ora, essa é a ideia bíblica da coisa. Tá? Nós não tratamos ela bem, tratamos ela com todo o respeito do mundo, com todo o carinho do mundo, mas sabendo que ela não é crente e precisa ser evangelizada por isso. Este era o pensamento. Mas se deu-se o advento do conservadorismo no Brasil. Gente, o conservadorismo no Brasil, de viés político, de novo eu vou dizer a vocês, não existe nenhum movimento conservador no Brasil. De literatura, de ali da questão, como eu posso dizer, filosófica mesmo, do pensamento burkeano, tal, aquele... Não tem, tá? Não tem mesmo. Então, vocês podem esquecer isso, porque no Brasil não existe conservadorismo político, tá? Não existe. O que existe aqui é uma tentativa, uma narrativa tupiniquim de se tentar dizer que existe um conservadorismo aqui. Olha, irmãos, conservadorismo em um lugar
onde as pessoas não sabem distinguir bem o que é um liberal de um conservador, nós vamos ter problemas sérios para se definir politicamente, tá? Eu vou falar aqui em um tom bem brando, tentando falar em um tom brando, tá? Porque minha característica é falar um pouco mais alto, mas nunca descontrolado, graças a Deus, tá? Vamos ver. Primeiro, para a gente entender onde eu quero chegar, eu preciso falar com vocês sobre o panorama que temos hoje é favorável, não é favorável a nós. Satanás tem hoje a tempestade perfeita para fazer com que a igreja evangélica e a igreja católica elas se unam na maior apostasia jamais vista, que é o ecumenismo. Por falar em ecumenismo, as Assembleias de Deus de Madureira já são ecumênicas, por mais que as pessoas me digam que não. Não estou falando ainda das Assembleias de Deus de Missões, mas a de Madureira, sim. Quando um dos pastores da Madureira, e não é qualquer pastor, é o pastor Abner Ferreira, vai ao Vaticano em um culto ecumênico com o Papa, que acabou de morrer agora, o Papa Francisco, e lá está rezando e orando junto com o Papa. Veja se estamos ou não estamos voltando, tá? Para debaixo do guarda-chuva do catolicismo. Se você buscar ali, tá? Tem pastores batistas, tem pastores metodistas, tem pastores presbiterianos, ali naquele meio, tá? Naquele meio tem, vá buscar lá que tem. Naquele mesmo meio onde estava o Abner, tá esse pessoal todo lá. E tem budista, tem outras coisas e tal. Mas o meu foco aqui é o evangélico e não é nem o Abner, nem nada disso aqui, tá? Vamos lá, vamos, porque a gente faz um vídeo de 50 minutos, a pessoa pega um segundo do vídeo para ir comentar. Como se eu estivesse falando somente de pentecostal aqui. Eu estou falando aqui de todos, tá? Vamos entender isso aqui mesmo agora, de pertinho, tá bom? Então, Satanás tem a tempestade perfeita hoje no mundo para arrebanhar o máximo que puder para o ecumenismo cristão, para a nova religião cristã. Tá? Veja bem uma coisa. O que temos hoje? Temos hoje uma igreja que abandonou o lugar de oração. Veja uma coisa. Veja se não é a tempestade perfeita para acontecer as coisas. Nós temos uma igreja hoje, a igreja que está aí, a institucional, ela é uma igreja que, depois da década de 90, de 2000 para frente, a igreja foi abandonando paulatinamente os lugares de oração. Hoje nós temos uma igreja que não sabe mais orar. Não se move em oração mais. Não se move em uma busca incessante por Deus. Nós temos vídeos de oração por aí que o pessoal faz, lendo o salmo disso, o salmo daquilo, salmo de guerra, ou seja, a oração para o crente hoje virou um sincretismo religioso, virou uma coisa tipo ali um chavão, um shazam, alguma coisa nesse sentido, menos o que é em essência a oração. Percebeu? Andemos mais um pouco. Então a igreja abandonou a oração. Hoje nós temos uma igreja extremamente ignorante concernente às Escrituras. Tá? Nós temos uma igreja hoje assim, extremamente ignorante concernente às Escrituras. E sim em todos os âmbitos do que você fale de igreja, tá? Pois até mesmo que se dizem batistas e reformados, como presbiterianos, batistas e etc., se você buscar os leigos, que são aqueles que não fazem parte do clero da igreja, se você buscar os leigos dessas igrejas, você vai ver a membresia, para ficar assim mais fácil, você vai ver que você quer um desafio, faça na sua igreja. Você vai encontrar, vai se surpreender lá. 99,9% das pessoas não oram decentemente nem lê a Bíblia.
nunca leram a Bíblia toda. Então nós temos um problema hoje com a igreja, e por mais que os senhores arrogantes desse meio não queiram reconhecer que vocês não leem, e se leem, não vivem o que lê, vocês têm um problema para resolver, gente. Tanto a igreja, o que se tem de diferente nas igrejas reformadas, se for colocar assim, é o clero dela, os pastores. E nem todos, tá? Diferente que eu digo de gostar de ler. Agora, sobre viver as doutrinas cristãs na sua vida, na sua carne, aí a gente já está pedindo demais, né? Mas, em sua maioria, há uma minoria muito pequena que vive isso. Então, nós temos uma igreja em crise espiritual hoje. Pentecostal, neopentecostal, reformado, batista, arminiano, qualquer outro bicho desse aí. Nós temos uma igreja hoje que não ora e nem lê a Bíblia decentemente. Então nós temos uma igreja que afastou-se da espiritualidade. A igreja hoje, não se engane, ela não é espiritual mais. Tá? E por mais que os senhores digam, a minha não é assim, tal, eu não sou assim, parabéns para você. Tá? Parabéns mesmo. Mas você não é a regra. Você é uma exceção. Era para ser a regra, sim. Mas nós dois sabemos que não é assim. Tá bom? Pessoas que se dizem cristã, terceiro ponto, pessoas que se dizem cristã, envolvido cada dia mais com sincretismo religioso. Hoje a fé em Cristo, irmãos, está como se fosse um horóscopo, como é que eu posso dizer? Um horóscopo ali, um sincretismo, alguma coisa desse tipo, um banho de arruda, um sal grosso, uma qualquer besteirada dessa aí. Então veja, um quarto ponto é que as pessoas não querem ler e nem aprender dentro do clã de igrejas evangélicas. Nós temos hoje um povo que não quer aprender, não quer ler, mas sentem-se prontas para ensinar sobre qualquer assunto. As igrejas hoje, protestantes, estão assim. O cara não lê. Quer ver um recado simples? Eu não sei se é aqui no Cria Também Pensar ou na Voz do Cristianismo. Tem um comentário de um cara lá dizendo assim, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a arrogância dos calvinistas. Aí tem um comentário lá do cara dizendo assim, eu não sou arrogante, tal e coisa e tal, eu leio tudo, tal, eu sou reformado há 50 anos, e agora eu comecei a ler Calvino e li 4 livros de Calvino, ou seja, ele é reformado há 50 anos e estava se orgulhando porque agora ele conseguiu ler 4 livros de Calvino. Veja, igual a esse pobre homem, quantos tem por aí? Está dando para entender? Então nós temos, veja, a tempestade perfeita, olha. Nós temos pessoas hoje que não gostam de ler, mas gostam de ensinar sobre tudo. Isso tudo dentro da igreja evangélica. E o quinto ponto é que fica claro que encontramos um povo evangélico que não sabe sobre nada, em sua maioria das pessoas são assim, não sabem sobre nada, mas querem falar sobre tudo. Isso tudo eu quero que você marque bem para você entender como é que o conservadorismo tupiniquim, que não tem nada a ver com o conservadorismo burkeano, do Edmund Burke, como é que a gente conseguiu criar um conservadorismo imaginário. Nós conseguimos criar um conservadorismo que o cara... quer ver uma coisa simples? No Brasil, gente, não existe nem liberal, para você ter uma ideia. Olha só uma coisa, aqui mesmo, na cidade de Lafayette, aonde eu moro, aqui, nessa cidade, tá? Nessa cidade aqui de Lafayette, aonde eu moro. Tá? Se você é lafaietense, se segura aí. Se é crente lafaietense, segura dois tiros aí que eu vou te dar agora. Olha só, na sua cidade deve de ser assim. Isso aí no Brasil todo. O cara fica dizendo todo o tempo, eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou liberal. Eu não sou de esquerda, eu não sou de esquerda. Qual o conceito de liberal? O liberal econômico é menos Estado e mais iniciativa privada. Ou seja, o Estado não sobrepõe-se, o Estado não tem que atrapalhar a minha empresa de andar.
Essa é a ideia liberal. O mínimo de Estado na minha vida pessoal possível. O Estado fica ali para manter as regras, manter as leis, tal, e assim por diante. Pronto. Esse é um conceito liberal de ser. Não um conceito conservador em si, mas liberal sim. Tá? O conceito conservador eu falo em outro vídeo aqui, qual é o conceito. Se vocês pedirem aqui para eu voltar para falar sobre política, a gente vem cá conversar um pouco em um dia específico aqui sobre política, talvez aos domingos e assim por diante. Mas vamos ver isso aqui, se vai dar certo. Olha só. Aqui nessa cidade, as pessoas que se dizem liberal, que são a igreja, que se dizem conservadora, ou seja, menos Estado, deixe a gente em paz, são as pessoas que vão para show gospel com dinheiro público de prefeitura. Você entende esse tipo de liberal? Que quer depender do Estado para fazer um show para ele poder evangelizar as pessoas, ou para os crentes ficar pulando igual e doido no meio da praça? Então perceba bem isso aqui. Não, no Brasil ninguém nem tem nem noção do que é um liberal. Não tem a mínima noção. Liberal aqui no Brasil, gente, gosta de assistencialismo público, gosta de Bolsa Família, gosta de Bolsa Gás, gosta de Bolsa Raio que o Parta, gosta de tudo isso. Você entende? Então, vamos pisar aí, botar a bola no chão e vamos jogar com ela no chão, tipo o time do Diniz, sabe? Só num toque de bola. Deu para entender isso aqui, não deu? Que não tem liberal aqui no Brasil. Liberal que vive de Bolsa Família, que gosta de estar nas costas do Estado, que pega dinheiro público para fazer evento gospel. Não é liberal, isso é esquerda. Isto é ser de esquerda. Isto não é ser liberal. Gosta de uma lei Rouanet, gosta de tudo isso, não tem liberalismo nenhum em você, não. Então vamos lá. Sendo assim, gente, venderam para nós um nome com 3 pilares e disseram que a gente é conservador. A igreja começou a confundir a fé cristã com um espectro político que ela não sabe qual é, não sabe de onde veio, em sua maioria, tá? E acredito que a maioria, por maioria, entenda, 99,9% de que eu estou falando aqui. Esse vídeo eu vou tentar ser rápido com ele e objetivo. Mas veja, o que temos no Brasil e nos Estados Unidos não é nem de perto um conservadorismo daquele dos livros de Burke, não. Tá? Nos Estados Unidos nós temos aí um liberalismo John Locke. Ok, tudo bem. Possa ser. Nos Estados Unidos, sim. No Brasil, não. No Brasil, não. Entende? Nos Estados Unidos nós temos um liberalismo ali, encabeçado ali, John Locke ali, tal, filósofo, empirista, liberal, tal, ali dá tranquilo. No Brasil, encabeçando ali John Locke, tal, não dá. Não dá. Porque o conceito do liberalismo é justamente menos Estado, o mínimo de Estado me ajudando possível. Porque o Estado me cobra menos, para eu não poder encher minha paciência com tanto de imposto e tal, esse negócio todo. Então não dá, tá? Isso é coisa de esquerda. Essa coisa de assistencialismo público, isso aí é coisa... Isso aí é coisa de Revolução Francesa, isso é outro estudo. Em um país, irmãos, que se confunde, que as pessoas confundem liberal com conservador, não sabem, a maioria delas, diferenciar também o que é uma visão positivista dentro do campo político e aonde ela está se encontrando como conservador. Como é que a gente pode dizer que somos quem somos aqui, conservadores nato, tal e assim por diante, e a maioria dos pastores que, principalmente ala pentecostal e neopentecostal, igrejinhas pequenas aí, tal, que vai abrindo, a nossa igreja também é pequenininha, tá?
então eu posso me sentir muito à vontade para falar disso. Mas, entenda, as pessoas não estão sabendo o que é ser conservador, e aí eles sobem num púlpito e vão dizendo, olha, eu vou votar no fulano porque o fulano é conservador, pastor. Qual conservador, gente? Qual? Aqui ganhou umas pessoas aí que dizem que são conservadores, mas vivem de assistencialismo público, vivem tentando fazer a igreja viver de assistencialismo público. Isso não existe. Vamos ver mais aqui para a gente ir para frente. O certo é que, ao entrar no debate político, os evangélicos foram varridos com bandeiras, com a bandeira de conservadores. Eles levantaram essa bandeira, disseram, somos conservadores e tal, e aquele negócio todo. E foram levados a pensar que conservadorismo e cristianismo são as mesmas coisas. Nós fomos levados, irmãos, a maioria das pessoas foram levadas a pensar, a imaginar que cristianismo e conservadorismo é a mesma coisa. Nós fomos levados a pensar isso. E é sobre isso aqui que a gente está tentando desmistificar para você aqui hoje, que não é a mesma coisa. E é aqui que a igreja entrou, a igreja evangélica, entrou pelo cano, e não vai dar para sair disso por enquanto, não. A não ser quando a tragédia acontecer, que já está acontecendo. Se você pegar relatos aí de pessoas, artistas, e outras pessoas, sem ser artista, sem estar na mídia, nada disso, retornando para a crença católica, não está no gibi, e eu vou te dizer por quê. Tá? Assim, em sua grande maioria, e por maioria quero dizer 99,9% dos evangélicos, nunca leram um livro grande sobre o assunto do conservadorismo. Nunca leram. A maioria não. E por maioria quero dizer 99,9%. Nunca pegaram um livro de umas 500, 600 páginas sobre esse assunto para poder ler. Sendo assim, os evangélicos, em sua maioria, despreparados, deram a nossa juventude inteira, veja, os evangélicos deram a juventude deles inteira para ser doutrinada por escritores católicos. Toma aí agora. Vem aqui e diz que é mentira minha. Nossa juventude inteira está sendo doutrinada hoje, filosoficamente, por escritores católicos. Pois se somos conservadores e não sabemos o que é, e por isso produzimos pouca literatura sobre o assunto, quem produz muita literatura sobre feminismo, sobre ideologia de gênero, sobre... e são literaturas boas, tá? Não estou recriminando literatura, não. Eu só estou dizendo que nós não fizemos um amparo para a nossa juventude ter acesso a essas coisas. Elas deveriam ter acesso, claro que deveriam ter. Ninguém aqui está proibindo ninguém de ler, ninguém é doido. Eu mesmo tenho aqui, livro aqui de David Editorial, tem o livro da Ana Carolina Campagnolo, tem um livro aqui, rapaz, tem livro aqui de muita gente desse ramo. Mas entenda-me bem. Nós demos à nossa juventude a ideia, porque tivemos a ideia de que, já que eles estão falando sobre isso, que parece muito com o que a gente pensa, vamos ler e vamos deixar a nossa juventude também ir. Só que nós nos esquecemos, irmãos, que não existe neutralidade científica. Ninguém é neutro ao escrever um livro. Eu mesmo não sou. Católico, se lê meu livro é porque quer, porque está eivado de doutrina evangélica nele. Ele é um livro que, sim, meus livros não são neutros, não tem como ser, até porque quem está escrevendo não é neutro. Tá? Não existe isso. E o que nós fizemos? Julgamos que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E se ele é inimigo do meu inimigo e é meu amigo, ele merece minha confiança. E assim,
nós ignoramos toda a doutrina romana. Veja o que nós fizemos. Nós ignoramos toda a doutrina romana, passamos por cima, negociamos, pisoteamos a nossa fé, passamos por cima do que nos dividia, que era somente a Bíblia, nada mais do que isso, um detalhe pequeno. Passamos por cima do que nos dividia, que era a idolatria a ídolos mesmo externo, porque a igreja evangélica está cheia de ídolo interno. Mas passamos por cima de muitos ideais nossos, em nome de uma corrente política que nem conhecemos, e trouxemos tudo que é dos católicos para dentro da igreja evangélica. Só falta trazer Maria, o resto já está aí. Perceba, na falta de grandes filósofos em nosso meio, o que tivemos foi uma busca desenfreada de literaturas católicas sendo consumida dentro dos portões da igreja evangélica. Gente, filósofo de peso internacional, que se nós temos hoje, pesão mesmo ali, filósofo, tá falando teólogo não, me entenda. Filósofos cristãos que nós temos hoje de peso, de cunho grande, assim, de um cara de escopo mesmo assim grandão, eu vou colocar no meio evangélico 2. Um já morreu, ele é 3 na verdade, um já deve ter até, 2 morreu, um eu não sei se morreu ainda, mas eu acho que ele ainda está vivo. Eu posso colocar 4, tá? O Dr. Michael Horton, que está vivo ainda, que escreveu a Teologia Sistemática. Dr. John Frum, que ainda está vivo, tá? E aí os que morreram é Gordon Clark e o Dr. Van Til. Esses 4. Gordon Clark, Van Til, John Frum e o Michael Horton. Michael Horton escreveu uma teologia sistemática, mas ela é uma teologia ali mais pegada para questão da filosofia. Muito legal essa teologia dele. Vocês, eu vou fazer um review dela aqui um dia desse para vocês conhecerem ela, da editora Cultura Cristã. Ela não tem o nome Teologia Sistemática, não. Ela tem outro nome lá que não vai dar para eu ver daqui. Ah, tem também, que eu estou vendo ali atrás de mim, aqui, o Rema Bavinte, tá? E ficamos por aqui. Então veja, nacional aqui nós temos aí Jonas Madureira, Franklin Ferreira também é um cara até interessante nessa área aí também, de escrito sobre política e tal. Ele até escreve, eu acho, lá eu acho que era para a revista, eu esqueci para não faltar-me aqui com qual revista era. Eu não sei se era a Gazeta ou se era aquela outra lá do pessoal, mas eu acho que era a Gazeta que ele escrevia, que é uma revista aí de direito, tá? Mas vamos lá, vamos mais adiante. Então, por falta desse pessoal, gente, veja o que nós cometemos com a nossa juventude e os velhos também. Hoje, na maior parte das casas dos crentes, você encontrará um livro vermelho de um católico fervoroso chamado Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, toda casa de crente que você vá, que se diz que é conservador, ele vai ter esse livro lá chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Eu tenho ele ali para trás também. Mas o que acontece? O que nós nos esquecemos? O que passou? Onde é que passou a coisa? Vocês já viram Olavo de Carvalho falando de pastor, como é que ele fala? Vocês já perceberam a questão toda onde é que está aqui? É que ao deixar os nossos jovens querendo que eles se informassem, ou nós mesmos nos informássemos sobre certas coisas, nós recorremos, irmãos, a uma fonte, sem perceber, trouxemos a fonte de Roma toda e está desaguando dentro da nossa igreja. Por mais que os senhores me digam que não, que a Bíblia manda
examinar tudo e reter o que é bom, tal, vai ver aquele texto ali que a Bíblia não está mandando você ouvir outras religiões e reter alguma coisa boa dela não, tá? Tá bom? A Bíblia está mandando você julgar os espíritos e ficar com o que é verdadeiro. Não é que... Porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Tiago disse que se a fonte é ruim, só vai sair água ruim dela. Jesus disse que você não colhe uvas de espinheiro, pelo menos é o que está na minha Bíblia. Ora, como é que um espinheiro está dando uva? Como é que uma fonte ruim está dando água boa? Como é que você está dizendo, olha pastor, essa água aqui, já pensou se eu chego para você, gente, digo assim, ó gente, essa água aqui tem só um pouquinho aqui de fezes nela, mas eu vou tirar, você bebe o resto porque a água é limpa. Nós não faríamos isso, a grosso modo, me desculpa a indelicadeza, tá? De citar isso para você, mas é o que nós estamos tendo hoje. É o que nós estamos fazendo hoje. A igreja evangélica, para dar uma satisfação política, que ela nem sabe o que é direito, ela afastou-se da Bíblia, aproximou-se demais, mas está muito próxima ali, quase unidazinha com o catolicismo. Por que isso? Porque quem doutrina hoje, a maioria dos pastores no viés político conservador, e ele acha que é a mesma coisa, porque todos somos cristãos. Eu sei dizer cristãos, tá? Pode ficar tranquilo. Mas todos somos irmãos. E o que é que acontece com isso? Nós estamos dando de beber ao nosso povo sem eles terem a noção do que é que está acontecendo. De onde está vindo essa água, eles estão achando que dá para separar uma mistura depois que misturar. Alguma impureza na água, dá para tirar a impureza fora e beber o resto. Sendo que a Bíblia está dizendo que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Então, dito isso, gente, veja. Doutrinariamente, se você é um conservador brasileiro, não existe conservador brasileiro. Ah, existe, pastor, o Bolsonaro Tarcísio. Conservador. Tarcísio é um positivista, gente, tá? Dos políticos que se tem aí, talvez seja o menos pior. Isso nós concordamos. O Tarcísio aí de São Paulo, o governador. Mas Tarcísio é um positivista. Tá bom? Bolsonaro. Bolsonaro é um militar. E como militar, é um positivista. Mas vocês insistem que as pessoas são conservadoras. Não que o Bolsonaro seja uma pessoa ruim por ser positivista, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou colocando os pingos nos i aqui, tá? Para a gente poder entender bem isso aqui. O que nos separa hoje já não é mais a Bíblia, se você notou. O que nos separa hoje não é mais a Bíblia, e sim, não é o que a Bíblia diz, e sim o nosso posicionamento político. Se não é assim, vejamos comigo a presente tese. Veja, o que nos separa hoje não é a Bíblia, não é o que a Bíblia diz. É o nosso posicionamento político que vai fazer a divisão entre nós e eles. Não é mais o que a Bíblia diz. Vou lhe provar em tese, vamos ver. Concorde, veja comigo essa tese aqui, vamos lá. Em tese, digamos que você tem um amigo que trai a esposa dele. Você, como crente, você sabe que esse amigo está traindo a esposa, correto? Qual é a sua ideia? Era chegar no seu amigo, mostrar para ele a escritura e dizer para ele que você repudia aquele comportamento e não iria mais andar com ele a partir daquele momento por causa daquele comportamento que a Bíblia te proíbe de estar com ele. Em tese, seria isso. Aquele comportamento é um comportamento anticristão? Em tese, você deveria fazer isso.
E aí você compraria uma briga com aquele fulano e viraria inimigo dele, mortalmente. Ele iria te odiar por isso. Mas me diga, quantas vezes você perdeu um amigo por causa da sua fé cristã? Não é por ser um chato, é por ser alguém posicionado e dizer, olha, Cristo vai te colocar no inferno e toda hora dizer isso, camarada, até a hora que ela chatear e não querer mais perto de você. Não, a maioria dos crentes diz, não, religião não se discute. Ele tem a dele, eu tenho a minha, mas a gente tem o mesmo viés. Olha a ideia agora. Veja, por causa da Bíblia, nós não temos um inimigo sequer. Se for, irmão, para a gente morrer, se for para a igreja morrer, dizer assim, a igreja só vai morrer se ela arrumar um inimigo por causa da Bíblia. Pronto, ela vai ficar eternamente aí. Mas perceba, quantos amigos que votam na esquerda você deixou de falar com eles? Quanto churrasco de família seu foi acabado, o almoço em família foi acabado por causa de Jesus? Mas quantos churrasco de família foram acabados no tempo das eleições de Bolsonaro e Lula por causa de posicionamento político? Hã? Me conta aí. Quantos posicionamentos políticos, irmão, foram aqui? Quantas amizades com pai e filho? Irmãos e irmãs? Quantos? Você já ficou com raiva da sua irmã por ela ser católica e você ser evangélico? Não ficou. Não ficou. Mas por causa do Bolsonaro e do Lula, você ficou. Você entende o tamanho do pecado, do sacrilégio que Deus vai julgar você no último dia? Porque você ficou com raiva de uma pessoa amada por causa de um homem, mas não ficou chateada com ela por causa do pecado que ela estava praticando. Rapaz, e tu quer falar de idolatria? Hoje não é o que a Bíblia diz. Ninguém fica com raiva do outro por causa do pecado, mas fica com raiva do outro por causa do viés político dele. Se ele é de esquerda ou de direita e aquele negócio todo, arruma uma briga que não tem tamanho. Mas nunca arrumou uma briga por causa de Cristo, por causa do pecado, por causa do outro andar assim, por causa do outro estar assim. Não, ninguém arrumou por isso. Então, para a gente ir terminando aqui. Estamos separados hoje não mais pela cruz de Cristo, e sim pelo espectro político. Pense assim, os pecados de quem está na direita não incomoda quem está na direita. Gente, isso é fato. Meu Deus do céu. É fato. Quando o cara de esquerda comete um pecado, a gente vai e critica ele. Quando o de direita comete, a gente não critica. Por que isso? Porque o que separa o cara da direita de mim não é o pecado dele. Se ele é de direita, ele pode fazer o que ele quiser fazer da vida dele, que eu vou entender e eu vou achar bonito. Olha, eu tinha uma coisa para falar aqui das duas primeiras damas. Eu não vou nem citar isso porque vai dar uma confusão danada se eu fizer. Mas tem hora, gente, que dá vontade de vir aqui e despejar tudo. Só que meu advogado está viajando, sabe? E eu sou pobre. E, como diz o meme lá do camarada na outra rede social, diz, eu não posso fazer nada não porque meu advogado está longe. Então eu vou ficar quieto. Porque é muito complicado a hipocrisia nossa. É muito complicado isso. Eu não sou de esquerda, gente. Sabe? Politicamente ali, historicamente, eu gosto. Estudando a história, eu gosto do conservadorismo inglês. De ser conservador. Eu gosto. Mas estudado, bem amparado, bem acolhido e tal. Dividindo uma visão política do que é bíblico. Sabendo que todo conservador, não brasileiro, porque não tem, mas sabendo que todo mundo que está aqui do lado de cá vestindo verde e amarelo precisa ser alcançado por Jesus do mesmo jeito quem está vestindo vermelho. Então, a minha bandeira não é de liberal, não é de esquerda, não é de direita. A minha bandeira é a cruz de Cristo. A igreja não deveria ter partidos. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. A igreja não deveria votar em pastores que se candidate a cargo eletivo. Tá?
Porque Deus não chamou um pastor para ser um político, Deus chamou um pastor para ser outra coisa. Já pensasse, me conta um sacerdote que virou político. Outro dia teve um engraçadinho que falou assim, mas Daniel virou isso, mas o fulano virou aquilo, mas a Bíblia tem Davi como rei. Eu quero sacerdote, filho. Sacerdote. Vamos passar para o Novo Testamento? Quando Paulo estava quebrando em cima da igreja, sendo perseguida no primeiro século, talvez se eles foram para passeatas, vamos lá, vamos derrubar esse César do poder. Não, eles continuaram evangelizando. O pau comendo e eles evangelizando, a cachorra amarrada e eles evangelizando. Não estava nem aí, meu irmão. Ia morrendo crente aos milhões e eles glorificando a Deus e continuavam o mesmo negócio. Mas olha, vamos ver mais aqui para a gente ir acabando, para isso não ficar muito grande. Estamos separados hoje não mais pela cruz, sim pelo espectro político. Os pecados da direita, se nós estamos na direita, não incomoda a gente. Pecador de esquerda incomoda. Pecador que está na esquerda, se o cara comete esse tipo de um determinado pecado lá dentro da esquerda, não. Ele é de esquerda. Agora, se o de direita faz, todo mundo aponta. Se o de esquerda faz, a direita aponta. Veja, não é pelo que a Bíblia diz que é pecado. Porque se a Bíblia diz que o pecado de adultério é pecado de adultério, então quem adulterar na direita está indo para o inferno. Quem adulterar na esquerda também está indo, mas o de direita não diz isso. Ups. Ai. Então vamos lá para a gente acabar isso aqui. Porém, para os conservadores tupiniquins, eles associaram o conservadorismo com a fé cristã. E aí é onde mora o problema. E eu estou percebendo. Irmãos, eu vou pedir a vocês, humildemente, faz essa pesquisa na sua igreja, porque eu estou percebendo isso já tem uns 10 anos. As igrejas evangélicas estão batizando menos pessoas ultimamente. Por favor, faz esse levantamento dentro da sua igreja aí. Vê de 10 anos para trás quantas pessoas vocês batizavam e vê agora quantas estão batizando. Por batizar, eu não estou falando aqueles membros que saem de uma igreja e vai para outra e os pastores rebatizam eles, tá? Não estou falando desse tipo de crente, não. Desse tipo de batismo. Não estou falando batismo, aquele ex-drogado, o que veio de igreja católica para nossa, o que veio... É esse tipo de coisa aqui que eu estou falando. Dá uma olhadinha aí. Quantas pessoas nós estamos batizando há 10 anos atrás? Vê agora, de 10 anos para frente, se não está diminuindo isso bruscamente. Se está diminuindo o tanto de batismo nas águas que nós estamos fazendo, é sinal de que o cristianismo evangélico está declinando. Repara aí na sua igreja. Humildemente estou te pedindo isso. Não é acusando. Tá? Repare aí na sua igreja se não está assim. Irmãos, não é hora de vir aqui me atacar, dizer que eu estou o profeta do caos. Não. Eu estou fazendo essa pesquisa. Por quê? Eu trabalho com questões gráficas e aqui, de vez em quando, me vem sempre coisas para eu fazer de ordenação de pastores, de obreiro, tal, diploma, tal, esse negócio todo. Só que uma coisa, e muitas igrejas amigas também que eu tenho aqui perto, só que de uma hora para outra, tem igrejas aqui que eu conheço há quase 20 anos. E tinha batismo nelas sempre ali de ano em ano. De uma hora para outra, tinha igreja aqui que tinha batismo umas 3 vezes no ano, né, Fernando? Aqui, né? Tinha igreja que batizava umas 3 vezes, não. Tinha igreja aqui que batizava umas 3 vezes no ano. De uma hora para outra, irmãos, muito mal e uma vez no ano. E olhe lá, eu estou falando de igreja grande. Perceba, nós estamos batizando cada vez menos, tá? Isto quem está falando não é um curioso, eu sou pastor de igreja. Vivo a minha vida toda dentro dela. Estou falando de igreja aí que diz que outra é seita e pega os crentes que saem de uma igreja para outra e fica rebatizando, não. Esse tipo de batismo aí não que estou falando, não. Estou falando de gente que veio lá de fora mesmo, caído, tal, na droga, esse negócio todo.
Vê aí. Estou falando, a minha igreja está cheia, pastor. Sim, eu não estou falando disso. Estou falando porque saiu um monte de crente das outras igrejas, está na tua. Na cidade sua deve ser igual aqui, as igrejas rodoviárias, fica rodando o crente dentro dela, vai para uma, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Uma igreja está cheia, a outra está vazia, outra hora essa está mais vazia, outra está mais cheia, porque saiu um monte de crente e foi para outra e tal. E foram trocando. Não estou falando disso. Falando de batismo. Então, nós estamos parando no tempo, gente. Nós subimos em cima de uma soberba, de uma hora para outra paramos de evangelizar, paramos de achar que os outros não estão mais indo para o inferno, estamos parando com tudo isso, cruzada evangelística acabou, lembra você que é da Assembleia de Deus, eu fui criado aí, então eu sei, cruzada evangelística acabou, evangelismo de rua ninguém nem sabe como é que faz mais, e evangelismo não é ficar com um telefone, viu, ô, seus bonitinhos, com um bonezinho na cabeça, ficar entrevistando, olha, você sabe quem é Jesus, tal, não sei o que, uma idiotice, gente, mas Deus do eterno, como tem gente idiota nesse Brasil, meu Deus. Isso não é evangelismo, isso é expor os outros. Não é evangelismo, coisa séria, ir pra rua, não é ficar filmando, eu na rua, com caixa nas costas, não, isso é farismo, estou falando de evangelismo, coisa séria, coisa contundente, coisa ali grande. A igreja parou. Hoje nós temos uma crendice de 40, pessoas de 40 anos para trás que estão trocando de igrejas. Se você olhar, cada vez mais os jovens estão indo para a faculdade e estão seguindo dois caminhos. Nas faculdades, quando eles vão, um é virar ateu, o outro é voltar para a fé católica e o outro, vocês já sabem. Tá? A igreja está tendo dificuldade, olha bem, antes de você me criticar, veja se não é isso que está acontecendo. Por que será que depois dessa onda desenfreada de conservadorismo católico, conservadorismo / catolicismo dentro dos portões da igreja evangélica, ele está parando de crescer? Por que será? Justamente quando isso aconteceu, ela parou de crescer. Gente, a igreja está tendo dificuldade em assimilar conservadorismo com questões políticas. E está pensando que se a pessoa for favorável, for contra aborto, legalização das drogas, contra a ideologia de gênero, aí pronto. Ela está salva, é minha irmã, vamos embora, me serve. Ela é uma conservadora. Não, ela é só contra isso também, que eu também sou. Só que falta para ela a fé em Cristo, a fé genuína em Jesus Cristo. E isso é nesse ponto que a igreja está perdida. Nós misturamos, estamos fazendo de conta que ser conservador é ser cristão. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entenda, todo cristão, ele é um conservador bíblico por natureza. A Bíblia afirma que eu seria bem... Veja, a confusão mental tá. As pessoas estão sendo perseguidas, as pessoas de direita estão sendo perseguidas por serem conservadoras. Tudo bem, vamos lá, vamos dizer no mundo ideal que seja. Mas a Bíblia não diz que eu devo ser perseguido por causa da minha posição política. A Bíblia diz que eu devo ser perseguido por amor a Cristo. Veja, quando o comunismo foi instalado, principalmente ali na Romênia, houve uma junta de pastores que se juntou, a igreja se juntou ao comunismo, tá? Eu venho falar disso em outra hora aqui. Mas houve uma junta de pastores e também de padres que lutaram contra o comunismo bravamente. Tinha padre ali no meio. Só que eles sabiam dividir as crenças. Richard Van Brand, com o livro Torturados por Amor a Cristo, que eu aconselho qualquer pessoa a ler aquele livro, foi o que mais sofreu ali dentro. Aliás, mais sofreu não, mas foi o que pôde sair e dizer o que é que estava acontecendo ali. Subterrâneo de Deus, que era a igreja subterrânea, é outro livro dele também. Tá? Então, relatos, irmãos, assim, perverso, violento. Mas a igreja não se curvou. Perceba bem uma coisa aqui. Eles não foram atacados porque estavam fazendo proselitismo contra os políticos. Eles foram atacados porque o comunismo disse que eles não poderiam mais ler a Bíblia. Eles disseram, tudo bem, nós vamos continuar lendo. Vocês não podem ter mais igreja fora do Estado. Eles disseram, nós vamos ter a nossa igreja fora do Estado. E foram lá e prenderam e mataram um monte de crente. Isto é ser perseguido por amor a Cristo.
Agora, no Brasil, nós não temos isso. Ainda não. Ainda não. Tá? Assim, estamos a um passo de ver o maior retorno ao catolicismo. Veja, a igreja não pode, sob nenhuma circunstância, confiar no Estado. Igreja e Estado são duas coisas distintas, diferentes. A igreja cristã, gente, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se ela for igreja um dia só, os que se dizem conservadores neste país odiarão a igreja. Todos os políticos, em uma voz uníssona, vão odiar a igreja, se ela for igreja de Jesus Cristo um dia só. Tanto de esquerda quanto que se diz de direita. Por quê? A igreja não tem um lado político. A igreja está aqui para denunciar o pecado. E está aqui para apresentar Jesus Cristo às pessoas. Só que nós achamos, por viés político, que esta igreja pode se misturar com aquela e podemos trazer tudo que o catolicismo tem para dentro da igreja, que é o que é de pior, que é a filosofia católica para dentro da igreja, e abraçarmos ela como se fosse uma coisa não danosa. E nós estamos colhendo e vamos colher coisas bem complicadas sobre isso. Veja bem uma coisa que eu escrevi aqui para a gente acabar. As igrejas, nós temos hoje, o que nós temos hoje assim estamos a um passo de ver o maior retorno ao catolicismo jamais visto das igrejas evangélicas. As igrejas reformadas, em síntese, perderam a confessionalidade e agora estão parecendo muito com uma seita, porque só é salvo quem está lá dentro também. É essa a ideia, que por mais que os senhores me digam que não, mas a ideia subliminar ali nas entrelinhas que é passada é essa, tá? Não estão dispostos a dialogar com outras igrejas. Veja o cenário da igreja hoje. As reformadas perderam a confessionalidade e agora estão também parecendo uma seita. Os que são confessional parecem uma seita. Ninguém entra aqui, só é nós que vamos ser salvos, eles não. Então, veja só, voltou de novo aquela história romana de que fora dela não existe salvação. O pentecostalismo se vendeu ao Estado e não importa se ele for de direita ou de esquerda, para ele tanto faz. O neopentecostalismo a mesma coisa. E então sobrará para o crente que confundiu conservadorismo com fé cristã, vai sobrar para ele, sabe o quê? A Igreja Católica. E já está cheio de crente voltando para lá. Vai sair o censo agora, de 22, que foi feito, e as igrejas evangélicas, segundo o censo, não sei se dá para acreditar naquilo, mas se nós acreditávamos quando estava crescendo, então deveríamos acreditar agora. O censo vai denunciar isso, porque eu vi uma reportagem, eu acho que um recorte aí de Globo News, eu acho, não dá nem para acreditar em Globo, né? Mas nesse caso não tinha para que ser tanta coisa assim. Mas é dito no censo que as igrejas evangélicas estão estabilizando o seu crescimento. Sabe o que é isso? Ela está deixando de crescer. Enquanto o catolicismo está em ascendência nesse país. Você entende que agora nós temos um passo, se esse camarada que nós falamos esses dias, eu acho que foi ontem, domingo, nós falamos aqui sobre o novo Papa. E tem muita gente aí no comentário desse vídeo que eu fiz aí sobre o cardeal Robert Sarah. Muita gente ignorante. O que é que a gente tem a ver com o Papa? Você vai ver que tem a ver. Tá? Se ele virar Papa mesmo, ou se vier um conservador, que não seja ele, mas que seja um conservador, gente, para uma igreja que não sabe mais distinguir o que é conservadorismo, visão política, do que é visão política, do que é bíblica, estamos meio caminho andado. Aliás, estamos a um passo para voltar para o catolicismo.
Então, amados irmãos, sim, o que devemos ter cuidado, o que devemos fazer é uma retomada da espiritualidade da igreja. É um retorno às escrituras com frequência e um retorno à oração. Eu te aconselho a você adquirir nossos kits. Se você pode, entre em contato conosco. O primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você encontra os nossos, você fala direto comigo e encontra os nossos livros aqui, tá bom? Queridos e amados irmãos, que Deus abençoe você, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Se não gostou também, pode comentar de forma educada que a gente, se puder, te responde também, tá? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.